Se você não tivesse redes sociais e internet, você ia querer tudo que você quer? Tudo que você quer comprar? Você ia querer ter essa vida que você acha que você quer? Eu vi um vídeo falando sobre isso e eu falei, meu Deus, eu preciso falar isso com as minhas amigas do YouTube. Porque sabe quando faz um boom assim na sua cabeça e você fala, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é muito real. Esse é mais um episódio do podcast Coisas que toda mulher com mais de 30 deveria saber, mas não tem com quem conversar. E hoje nós vamos refletir sobre essa necessidade que a gente acha que tem de querer ter tanta coisa que a gente vê por aí. Então, em resumo, a gente passa ali horas e horas no feed do Instagram, no TikTok, no Pinterest, olhando um monte de coisa que em tese a gente tem que ter ou que a gente deveria querer ter. Mas será que a gente quer tudo isso mesmo? Aí, quando eu vi um vídeo falando sobre isso, eu parei para pensar e eu falei, nossa, realmente, assim, deixa eu pensar na minha adolescência, na minha infância, o que de fato eu queria. Era uma coisa ou outra, então, influenciada talvez ali pela televisão, eu queria uma bicicleta da Caloi, eu queria uma outra bonequinha, eu via algum brinquedo que alguma amiga minha, alguma vizinha tinha ganhado, e aí eu queria, isso pensando na infância. Indo já ali para a adolescência, que normalmente é uma fase onde a gente quer mais coisas, né? Que eu vejo que as adolescentes hoje querem muitas coisas, principalmente mais as meninas até do que os meninos. Eu sou mãe de menino e eu percebo que ele é bem sossegado. Ele me pede no máximo um tênis, uma coisa ou outra. Mas vejo as meninas adolescentes enlouquecidas na Sephora. E eu super as entendo, tá? Porque eu faço parte aí das pessoas atingidas por tudo que elas são atingidas. Mas eu pensando na minha adolescência, eu acho que o auge para mim, assim, do consumismo foi querer uma... Minha adolescência foi nos anos 90. Foi querer uma camisa polo Ralph Lauren. Então, a Ralph Lauren era uma marca de fato importada, não era fácil. Só quem viajava trazia. Ou então tinha no shopping Iguatemi, na Faria Lima, aqui em São Paulo. E naquela época tinha uma balada aqui em São Paulo que chamava Moinho Santo Antônio, aonde foi o começo daquele movimento das patricinhas e dos mauricinhos. Então, como que ia-se para essa balada? Era praticamente um uniforme. A gente ia de camisa polo Ralph Lauren, uma calça mais justinha, normalmente clara, um sapatinho de sola branca, tipo um mocassim, assim, de sola branca. Só quem viveu sabe, eu vou ver se eu acho alguma imagem para aqui para ilustrar. Ou Keds, então a gente tinha também o Keds com o band-aid importado coladinho ali no Keds e uma mochilinha de ursinho. Então, assim, pensando em tudo que eu queria ali na minha adolescência, era isso. Então eu fiz meu pai, pobre pai, ir lá no Shopping Iguatemi comprar uma polo pra mim, que na época, gente, nossa, isso foi, sei lá, 95, eu acho. Meu pai pagou R$ 200 numa polo pra mim, que nem era feminina, era masculina, comprou app porque era o que tinha. E eu fiquei, assim, muito feliz. Mas acho que na adolescência, o que eu mais infernizei, assim, meu pai pra comprar, que era uma coisa cara. De resto, eu era muito sossegada, assim, eu estudava numa escola do bairro e tal. Quando eu fui para uma escola mais cara, que eu quis trocar de escola, aí eu fui para uma escola num outro bairro, que a galera era mais assim, playboyzinho, e aí as meninas viajavam muito, iam pra Disney, pros Estados Unidos, então elas tinham coisas da Victoria's Secret que eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Tinha aquele Nike Shox, sei lá quantas molas que o pessoal usava, mas ainda assim eu me juntei ali no grupo da galera mais alternativa, tal, esquisitinha, assim, não me juntei com a galera do consumismo, assim. Então não era uma coisa muito exagerada. Mas hoje eu imagino que deva ser muito difícil ser adolescente, principalmente se você não tem tantas condições, porque elas são bombardeadas o tempo todo, né? Então, assim como a gente que é adulta, mas a gente que é adulta, a gente tem o nosso dinheiro adulto, eu brinco, né? Então, eu gosto de coisas de papelaria. Então, se eu vou numa papelaria, eu vejo algo fofo, eu compro, né? Porque eu tenho meu dinheiro ali, eu não vou passar vontade de uma caneta colorida com glitter, de uma borrachinha e tal. Mas quando a gente é adolescente, a gente depende da mesada ou de pedir para os pais, né? Mas saindo um pouco dessa coisa assim da adolescência, comparando com como era a minha adolescência, a minha infância, já na vida adulta, eu percebo que muitas das coisas que a gente quer e que a gente almeja é porque a gente vê nas redes as pessoas tendo e aí a gente quer. E aí no vídeo que eu vi, eu não lembro mais quem que postou esse vídeo, foi algum vídeo que eu vi rápido assim no feed do TikTok, aí falava assim,
se você não tivesse redes sociais, você ia querer ter esse corpo malhado, que as pessoas dizem que é o corpo que você tem que ter hoje? Você ia querer fazer as viagens que talvez você quer fazer? Você ia querer todo esse tanto de maquiagem, esse tanto de skincare? Aí eu vejo no meu caso, por exemplo, hoje em dia a minha pele do momento é a Skin Glass, que é aquela pele das coreanas, que é uma pele viçosa, uma pele mais brilhante. Mas, gente, se não fosse a internet, eu jamais ia saber que isso existe, que isso é uma tendência e que eu posso comprar os produtos mesmo pagando mais caro para ter essa pele. Eu não ia. Eu ia querer ter a pele que eu sempre quis ter, que é uma pele mais limpinha, sem mancha, sem espinha e tal. Mas o fato de você hoje ter acesso a tanta informação e ter tantas pessoas falando que aquele é o ideal, você olha e fala, nossa, é isso que eu quero. Igual o corpo, assim, será que se a gente não fosse bombardeado o tempo todo, e agora, por exemplo, o corpo do momento voltou para aquele corpo lá dos anos 90, só que um pouco mais difícil, porque nos anos 90 teve aquela fase das supermodels muito magrinhas, né? Kate Moss, Naomi Campbell, muito magras, né? Já era um corpo difícil de conseguir. Hoje em dia não basta só você ter esse corpo magro que você consegue, principalmente a base de Mounjaro, que é muito mais fácil, mas você ainda tem que malhar para ter um corpo definido. E eu fico pensando, por exemplo, em pessoas que, vamos colocar assim, pessoas, sei lá, que moram no interior, que não são tão ligadas à internet, que vivem uma outra vida. Vamos pensar se eu morasse numa fazenda. Será que eu ia querer ter esse corpo? Talvez eu ia querer ter só um corpo mais funcional, né, com mais força para fazer o que eu quero, sem muita gordura, mas provavelmente esse não seria o meu ideal. Quando a gente pensa em roupa, em moda, né, então teve uma fase muito da alfaiataria, muitas meninas muito novinhas usando alfaiataria. Será que se não fosse a internet elas iam querer se vestir assim mesmo? Porque assim, elas são novas, né? A gente quando é nova, quando a gente é adolescente, a gente usa outro tipo de roupa, mais descolada, mas entrou uma vibe aí de umas meninas usando alfaiataria, parecendo bancária, que você fala, mas gente, se não fosse essa moda, se não fosse elas sendo bombardeadas o tempo todo pela internet, elas iam querer se vestir como bancárias? Não sei. Então, eu achei muito pertinente essa reflexão, assim, pra gente pensar, né? Será que o que eu quero, de fato eu quero, né? É uma coisa que realmente eu acho que vai fazer diferença pra mim, é uma coisa que eu gosto, é algo que eu quero alcançar, ou é algo que está sendo dito pra mim o tempo todo que eu preciso ter, que eu preciso querer, que eu preciso ser, e por isso é que eu estou atrás disso, né? Igual quando você começa a navegar ali pelo LinkedIn, que você vê aquelas carreiras, ali todo mundo é maravilhoso, né? Ali todo mundo tem uma carreira incrível, ali todo mundo faz muito curso. Embora você tenha trabalhado com a maioria daquelas pessoas que estão ali, você saiba que não é tudo isso. Mas enfim, ali se vende a imagem que se quer ter. Aí você olha e você fala assim, mas será que é essa carreira que eu quero? Será que eu quero passar pelo que essa pessoa passou para estar onde ela tá? Ou eu só tô sendo impactada, talvez, por aquele monte de conteúdo e de pessoas dizendo que aquilo é o ideal, que aquilo é o que eu tenho que querer, né? Então, eu acho que isso se aplica em diversas áreas da nossa vida, né? Será que o que eu quero, de fato, é o que eu quero? Ou é só porque eu tô sendo bombardeada com muita informação, eu tô vendo aquilo o tempo todo e por isso eu quero. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou uma cacareco girl. Eu adoro bugiganga, eu adoro. Eu gosto de uma palhaçada, sabe? Eu gosto de um bonequinho Funko, eu gosto do chaveirinho. Eu comprei o Labubu logo que lançou. Peguei um bode dele, porque né, hoje em dia tem em todo lugar. Mas eu gosto dessas coisinhas assim. E agora, nesse momento, se você acessar o meu Instagram e você acessar as redes, você vai ver que tá todo mundo enlouquecido atrás de um tal de um copo da Starbucks em formato de ursinho, que eles lançaram agora para a coleção da Starbucks de festas, né? Holidays. Então é um copo em formato de ursinho que tem é a coisa mais fofa, gente. É o tipo de coisa que eu gosto. E agora eu vendo que não tem, tá esgotado. Tô chateada, quero esse copo. Mas provavelmente, gente, até ontem eu não sabia que eu queria esse copo, que eu precisava desse copo. Precisar, não preciso. Mas é um exemplo, assim, bobo, né, de coisas que, tipo assim, até ontem eu não tava pensando nisso, de repente eu vi
a Starbucks postar, eu falei, gente, eu quero. Aí eu vi as pessoas postando que tava esgotado, gente nos Estados Unidos acordando 4 horas da manhã pra ir na Starbucks, e virou uma loucura, e você fala, nossa, eu quero muito, mas será que eu quero muito? Meu lado cacareco quer, mas assim, nada vai mudar na minha vida, se eu tiver ou se eu não tiver, né? Mas pelo fato da gente ver aquilo, parece muito o que a gente quer. Então, é um vídeo assim, papo de garotas, que eu não fiz roteiro nenhum, ó. Tô com nada na mão, não tem nada aqui, eu vi o vídeo, eu falei, gente, eu vou gravar sobre isso, pra gente pensar se... e muitas vezes eu sinto que a gente possa talvez estar sofrendo pra alcançar algumas coisas, né, que talvez nem sejam tão importantes pra gente e talvez a gente nem tenha parado pra pensar se de fato a gente quer aquilo, né, mas a gente tá tão bombardeado, a gente fica horas ali no feed e parece que é aquilo que a gente quer, que a nossa vida depende muito disso, que a nossa felicidade depende daquilo. E não necessariamente, né? Eu acho que tem coisas que, de fato, a gente vai ver, o despertar vai ser ali nas redes sociais, na internet, e de fato é uma coisa que você vai querer ali para sua vida. Mas não necessariamente, talvez, essa loucura que a gente vive hoje. Então eu falei, eu vou gravar esse vídeo pra gente conversar, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Nos outros vídeos que eu fiz aqui desse assunto aqui pro podcast, as conversas são muito ricas ali nos comentários, então tem sido maravilhoso. Eu até tenho vários outros vídeos para gravar para vocês, mas os que eu mais gosto de gravar são esses que a gente conversa. Então me digam aí se vocês se sentem assim mesmo, né? Ou se é uma loucura da minha cabeça. Fez sentido só para você que é consumista, porque até quando eu pensei em começar a gravar esse vídeo, eu já logo falei assim, eu preciso falar logo no começo que eu tô falando isso, mas eu não sou uma pessoa minimalista, eu não sou uma pessoa que vive com pouco, que compra pouco, nem vai ser esse o tema do vídeo, mas o viés é outro, né, de uma pessoa que vive o contrário, que quer tudo, que acha tudo lindo e que é realmente impactada por tudo isso, né, é um outro viés aqui de uma pessoa que vive esse outro lado mesmo, né. Então eu falei, vou gravar esse vídeo, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, me contem se vocês também sentem que muitas coisas na vida de vocês viram uma necessidade, porque você vê o tempo todo no seu feed, você vê o tempo todo na internet, nas pessoas ao seu redor, e se você se para se questionar se de fato você quer aquilo, você quer comprar aquilo, você quer aquela vida, você quer aquela pele, você quer aquela viagem, ou se é porque você vê tanta gente falando disso o tempo todo e isso acaba virando uma necessidade na sua vida. Vamos pensar juntas? Me deixa aí nos comentários se você tiver sugestão de algum outro tema, de algum outro vídeo, me conta que a gente conversa sobre isso. Um beijo e até o próximo episódio.